Certo, pessoal, junho acabou. Já é 1º de julho. Isso significa que, com licença, homossexuais. Os heterossexuais estão de volta. Aliás, mais alguém percebeu que o mês do orgulho pareceu um pouco mais discreto este ano? Tipo, talvez eles não estivessem se sentindo tão orgulhosos. Vamos falar sobre isso. E falando em mês do orgulho, chega disso, vamos tirar as notícias tristes do caminho. Brigitte Macron pode perder seu cobiçado status de primeiro homem da França porque as eleições estão em andamento e Macron foi derrotado pelo partido de Le Pen no primeiro turno. E como era de se esperar, Paris está em chamas. Mas antes, aprendi algo com um terraplanista no fim de semana que me mandou uma mensagem no Manete e mal posso esperar para compartilhar isso com vocês. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Candace. Vocês conseguem imaginar serem casados comigo? Meu pobre marido. Ele se vira e pergunta, o que você está lendo? E eu sinto que uma esposa normal diria algo, sei lá, talvez uma série romântica, Nora Roberts, algo arrebatador. Eu, por outro lado, ele se virou, me perguntou e eu disse, estou lendo uma teoria da Terra plana. Isso desencadeou uma conversa inteira. Ele disse, por que você está lendo uma teoria da Terra plana? E eu, porque alguém me mandou mensagem direct sobre isso. A pessoa incluiu alguns links e eu estou lendo. Eu não sei. Eu sou apenas uma pessoa curiosa. Não importa o que seja. Se há um monte de gente que acredita em algo, agora eu quero saber no que eles acreditam. E claro, ele insistiu nisso e começou a falar sobre a curvatura da Terra e ciência. E eu disse para ele, olha, eu não sou terraplanista. Eu também não sou um terraplanista. Na verdade, o que eu sou é alguém que saiu do culto da ciência. Eu deixei a mega igreja da ciência. Porque o que eu percebi agora é que a ciência, na verdade, se você pensar bem, é uma fé pagã. Vou te dar um exemplo exatamente do que estou falando, caso você ache que discorda. Uma mulher tuitou isso. Você pode ter me visto retweetar isso no fim de semana. O nome dela é Beth. Ela escreveu o seguinte. Anos atrás, me garantiram que um DIU era seguro, eficaz e que poderia ser removido a qualquer momento caso eu decidisse ter mais filhos. Afinal, era aprovado pela FDA. Cistos ovarianos. Cirurgia, infecções, 1 semana no hospital e infertilidade. Era isso que eles queriam dizer com seguro e eficaz. E isso realmente me tocou e senti uma compaixão enorme por ela. Porque obviamente estou na idade de ter filhos e muitas das minhas amigas estão passando por problemas de fertilidade semelhantes. E da mesma forma perceber que o controle de natalidade que lhes foi dado contribuiu para isso de alguma forma. Pessoas com doença inflamatória pélvica devido ao dispositivo DIU estar nelas. Por décadas. E para aqueles que não sabem o que é isso, é literalmente um dispositivo de cobre que é inserido na mulher para impedir que ela engravide. É um método contraceptivo. E sim, ele é divulgado como sendo seguro e eficaz. Aliás, tudo de melhor é divulgado como seguro e eficaz. E eu estava dizendo ao meu marido como esse assunto se tornou tão difícil de abordar, porque eu tenho compaixão pelas minhas amigas que estão passando por isso. Mas ao mesmo tempo, há um outro lado meu que fica simplesmente impressionado. Perplexa, e eu realmente faço essa pergunta. Como você, como qualquer pessoa pode chegar ao ponto em que um médico diz isso para ela? Que colocar algo de cobre dentro do corpo por um longo período de tempo é perfeitamente seguro e eficaz e que não terá efeitos colaterais a longo prazo? Sem que essa pessoa seja informada, apenas sentindo que algo desperta por dentro, talvez algo espiritual. Em vez de chamarmos isso de instinto, deveríamos chamar de Espírito Santo. O Espírito Santo simplesmente toma conta de você e diz, sabe, isso na verdade não faz sentido algum. Eu sofro dessa condição de não confiar em autoridades quando me dizem algo que é tão obviamente estúpido a minha vida inteira. E atribuo isso talvez ao fato de ter vindo da escola da vida. De verdade, acho que sou grata por isso. Sou grata por ter passado pela escola da vida. Porque é preciso ter um pouco de bom senso para sobreviver. E quando olho para as pessoas e elas se apegam a mas o médico disse isso, mas os especialistas disseram aquilo. E vejo o quão extremas são as coisas que elas fazem. Eles estavam colocando máscaras em crianças de 2 anos porque os médicos diziam, não, essa pessoa, se respirar, vai ser algo ruim. Bem, percebi que isso é uma fé e não uma ciência. E sobre o bom senso, nesse mesmo sentido, meu marido me mostrou um vídeo do Andrew Tate. E ele estava discutindo sobre a Covid de forma semelhante. Ele também foi uma das vozes.
que estava dizendo para as pessoas: ei, talvez não confiem apenas nos especialistas dessa vez, antes mesmo de ser algo popular dizer isso. Acho que talvez fosse só eu e os irmãos Tate. Ele é o segundo homem mais pesquisado no Google em todo o mundo. E muita gente sente que não entende por que ele tem a plataforma que tem. Mas achei esse vídeo extremamente interessante. Ouça só. Um dos meus hábitos agora é ignorar todos os dados. É ótimo. Adoro quando as pessoas vêm até mim e dizem: na verdade, temos os dados para provar. Provar o quê? Seu pequeno, o que você vai provar para mim? Eu posso provar para você que as calotas polares estão derretendo. Tem gelo na minha água agora! Vou deixar a água sem supervisão até o gelo derreter. A água vai transbordar do copo? Não! Porque todas as pessoas mais ricas e importantes do mundo que estão promovendo essa farsa estão comprando casas à beira-mar? Ah, mas os dados dizem. Os dados vêm da Matrix, e você é a Matrix, e a Matrix está cheia de mentiras. Hoje em dia, qualquer um que realmente analisa dados prova que é um idiota. Você já viu aquele gráfico, aquele meme em que as pessoas mais burras e as mais inteligentes fazem a mesma coisa? Aí tem o medíocre no meio. Dados são para medíocres, sabe? Bem, os dados dizem, sabe? Os dados dizem, bem, na verdade, eu acho. Estatisticamente, a empresa farmacêutica que vende a vacina foi quem fez os dados. Por que você está lendo isso? Por que você está lendo isso? Tinha gente burra que sentava lá e dizia: a vacina é feita de dados celulares 5G. E então, havia pessoas extremamente inteligentes como eu que diziam: não confio nesses filhos da puta. E nós dois não tomamos a vacina. Todas as pessoas no meio estavam tipo: bem, os dados e as notícias dizem, eles não nos fariam tomar uma vacina sem motivo. Jab, 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 jab. Se você sequer olhar para os dados hoje em dia, você é um idiota. Você deveria saber. Pessoas espertas de rua não precisam de dados. A gente só já viveu bastante, sabe? Eu só já vivi bastante. Eu simplesmente sei das coisas porque já vivi bastante. Sinceramente, isso faz muito sentido pra mim. Eu nem consigo explicar. Eu só sei das coisas porque já vivi bastante, porque tem tantos cenários em que me encontro onde não consigo articular o ponto. Eu não consigo articular a reação natural que tenho quando alguém tenta me vender porcaria. Eu não consigo. Articular quando alguém me explica: bem, as aterrissagens na Lua definitivamente aconteceram por causa disso, disso e do firmamento, e eles conseguiram voltar. E eu fico tipo: não sei, não. Instintivamente, isso simplesmente não faz sentido pra mim. Parece simplesmente que isso é uma mentira. E eu percebi isso. Tenho pensado profundamente sobre isso, sobre esse culto pagão em que vivemos. Ele é sustentado por uma falsa divindade da ciência. É isso que é. É a ciência. Ah, este é o novo Deus. E é incrível. Ver as formas como as pessoas adoram essa divindade, certo? Mudança climática, inacreditável. Pessoas faltando à escola, pessoas chorando, convenceram esses estudantes de que o mundo vai acabar em 10 anos, apesar de todas as evidências de que esse lobby mentiu para eles repetidamente ao longo das décadas, eles ainda acreditam nisso. Porque não é uma ciência, é uma fé. Vacinas. Fui legitimamente criado para acreditar que meus filhos morreriam, a menos que eu oferecesse seus corpos ao Deus da ciência. Então, eles poderiam simplesmente tomar vacina após vacina. O que é isso? Tipo, 74 vacinas que as crianças têm que tomar desde que nascem até se formarem no ensino médio. E então, decidi que não faria nada disso. E eu tenho os filhos mais saudáveis do mundo inteiro. 3 deles. Então, sim, eu não sacrifiquei meus filhos para essa divindade. Ainda me chamam de nomes por isso, e não me importo. Aborto. Sim, eu me lembro disso. Lembro-me quando o Deus da ciência, a divindade da ciência, me disse na escola que era um aglomerado de células. A ciência estava certa, é um aglomerado de células. Então, nas primeiras 12 semanas não conta. E, aliás, você deveria sacrificar sua prole, assim como os astecas faziam pela chuva. Você deveria sacrificar sua prole para que chova dinheiro na sua vida. Pense no seu futuro. Pense em quanto dinheiro a mais você terá se não tiver um filho. E as pessoas fazem isso por suas carreiras. E então, quando meu marido e eu estávamos nessa conversa e ele começou a falar comigo sobre, sabe, a curvatura da Terra e todas essas coisas,
O que eu respondi para ele, não porque eu acredite na Terra plana, mas simplesmente porque eu não acredito que a ciência seja algo definitivo. Eu disse para ele, consigo imaginar daqui a 60 anos um casal sentado na cama. E eles vão. Vai ter alguém explicando para eles como a ciência prova que o transgenerismo é real, porque isso está acontecendo agora. Esse é outro pilar da fé pagã que foi estabelecida. E agora você tem corporações exigindo que as pessoas digam feliz orgulho na saída, em junho. Porque eles entendem que a psicologia faz parte do jogo e vão inventar a ciência. Eles vão encontrar a ciência para que você aprenda na escola o quanto é instruído ao adotar essas posições específicas. E nem me faça começar a falar sobre história. Nem me faça começar a falar sobre história. Mentira em cima de mentira em cima de mentira. Acho que o que mais me chocou historicamente foi aprender sobre o que eles fizeram, o que nós fizemos, os aliados, aos alemães. Inimaginável. Inimaginável que tudo o que estamos aprendendo é sobre o Holocausto. E então nós permitimos. O que aconteceu com 12 milhões de alemães depois disso, que foram colocados em campos de concentração, torturados, estuprados, tiveram seus filhos mortos. E acreditamos que somos os mocinhos ou algo assim. E então, agora eu me faço essa pergunta, literalmente, por que fui colocado na escola pública? Por que todos nós somos colocados na escola pública? E a resposta é óbvia, para sermos programados, doutrinados, batizados nisso, nessa fé pagã. É por isso que, quanto mais tempo as pessoas ficam na escola, parece que mais burras elas se tornam e também mais comprometidas elas ficam com essa igreja do humanismo, porque no fim das contas é isso que ela é. Eles depositam sua fé nos seres humanos, enquanto ao mesmo tempo, de forma bizarra, zombam do cristianismo. Sempre acaba acontecendo que, se você segue a Bíblia, se acredita nas escrituras bíblicas, sua vida melhora cada vez mais. Mas não, eles depositam sua fé em outra coisa que eles não conseguem. Eles não conseguem explicar direito, mas confiam, implicitamente. A fé deles está no CDC, na FDA, na LGBTQIA, no IPCC, na CIA, no FBI. E mesmo diante de evidências esmagadoras de que estão sendo enganados, de que seus filhos e suas famílias estão ficando mais doentes, tanto mental quanto fisicamente, e de que a sociedade ao redor está em plena decadência, eles ainda mantêm a fé. Eles mantêm a fé. E continuam a zombar do cristão, porque quão retrógrada, quão arcaica é a Bíblia. A Bíblia é loucura. Mas dê uma olhada no meu livro didático sobre teoria de gênero. Eu sou tão inteligente. Só para refletir, pessoal. Pensem realmente sobre isso. Pense se você foi ou não inserido em uma fé. Inconscientemente, porque acho que todos nós fomos, pelo menos um pouco. Seguindo em frente, mas ainda falando sobre o tema da fé, este é um bom momento. E eu adoro ver seus comentários de que as pessoas estão começando a ir à igreja. Porque você percebe que estamos lutando contra demônios de verdade, não os de mentira. Bem, um bom momento para começar. É agora. É verão, e como muitos de vocês, pretendo passar mais tempo com minha família, sair mais, viajar, deixar um pouco a rotina de lado. Mas uma rotina da qual nunca vou abrir mão é a minha rotina de oração. Vou continuar com meu hábito diário de oração usando o Hallow, o aplicativo de oração número 1 do mundo. Eu adoro o Hallow porque é um ótimo recurso para toda a família se conectar mais com Deus. Se você está procurando um ponto de partida, confira a nova série de escrituras sobre o Evangelho de João, com o estudioso bíblico Jeff Cavins e Jonathan Roumie, que interpreta Jesus em The Chosen. Ou então, confira alguns conteúdos novos que estão por vir com Jim Caviezel, o ator de Sound of Freedom e A Paixão de Cristo. Usar este aplicativo é uma ótima maneira de passar alguns minutos por dia meditando nas escrituras e conversando com Deus sobre o que Ele quer para a sua vida. Prepare sua mente e seu coração para o caos deste mundo construindo sua base de oração diária hoje no Hallow. Baixe gratuitamente por 3 meses no Hallow/Candace. thomashalo.com/Candace. Tudo bem, pessoal, agora é hora de contar algumas histórias. Certo, antes de começarmos essa primeira história, você já sabe o que vou dizer. Clique no botão de inscrever-se. Também ative as notificações no YouTube, porque eu fiz meio que um sermão surpresa no domingo que compartilhei com vocês quando aprendi algo com meu padre naquela manhã. E quero fazer mais disso, simplesmente aparecer e fazer lives no YouTube. Além disso, se estivermos perto de 1 milhão de inscritos, isso significa que estamos perto de descontinuar a Standees Cup. Então vá até clubcandice.com e apoie minha independência. Tudo bem.
Então, eu notei, e tenho certeza que você também notou, que o orgulho se sentiu um pouco menos orgulhoso neste mês. Não sei. Parecia que as pessoas estavam sentindo o oposto, tipo vergonha. E como sempre afirmei, tenho pessoas na minha vida que são gays, pessoas na minha vida que são lésbicas. E elas não se comportam assim. Então ficou muito claro que havia outra coisa acontecendo sob o disfarce do orgulho. E é assim que eles sempre pegam as pessoas. Eles descobrem algum atributo sobre você. Qual é a sua raça? Ok, você é negro. Agora vamos fazer de você uma pessoa louca pelo BLM. Então você vai queimar coisas para nós sob comando porque vai gritar racismo, racismo. E eles obviamente fizeram isso com a comunidade gay. E basicamente foi assim. Não importa o que aconteça, você vai ter que defender tudo o que acontecer durante o mês de junho. Senão, eu não sei. Aqueles conservadores vão tirar tudo de você. E o que acabou acontecendo foi que algumas pessoas com gosto duvidoso começaram a tomar o palco principal durante o Pride. Então, vou pedir desculpas por mostrar um exemplo disso para vocês. Isto é um homem orgulhoso se apresentando, eu acho, porque é o mês do orgulho. Primeiramente, aviso que a descrição do espectador é altamente recomendada. E se você está ouvindo isso em áudio, você foi poupado, mas não tanto porque vou descrever o que estou vendo. Ouça só. Então, o que está acontecendo aqui? Há uma pessoa extremamente grande que, claro, está vestindo látex e praticamente nua, porque por algum motivo, orgulho passou a significar estar nu. Isso simplesmente se tornou sinônimo de estar nu. E, na verdade, o que estava acontecendo era que havia um monte de homens vivendo seus fetiches. Mas é isso que o mês do orgulho se tornou, virou o mês do fetiche. E as pessoas sentiam que precisavam defender esse tipo de atitude. E eu acho que, como eu disse, o que acabou acontecendo foi que as pessoas começaram a recuar e perceber que sua identidade estava sendo usada contra elas. Quase como se fosse uma cobertura para pessoas que, na verdade, estavam fazendo o mal. Você nunca, jamais, jamais, sempre que houver uma pessoa lhe dizendo para se ver apenas dentro dos limites de sua identidade, seja sua raça ou sua sexualidade, você deve imediatamente ficar desconfiado, especialmente se as corporações se envolverem, especialmente quando as corporações apoiam isso, quando elas estão indo. BLM. E eles têm o toque de punho ou orgulho e arco-íris. Você deve reconhecer que há algo mais sinistro acontecendo. E o que há de sinistro acontecendo é que tudo o que é antitético à Bíblia está sendo promovido. Então, vou repetir isso várias e várias vezes. Se você é uma pessoa que se considera um não crente, deve perceber que toda essa percepção ocidental, esse novo ateísmo, a aurora do ateísmo em que vivemos agora, é algo muito novo para o mundo. Como Tucker Carlson disse, isso é muito novo para o mundo. É quase como se fôssemos um experimento único. E se você tem uma dúvida, você pensa, bem, como eu sei que Deus é real? Bem, algo que talvez devesse soar como senso comum para você é que as pessoas no comando estão fazendo especificamente tudo em nossa sociedade que é antitético à Bíblia. É como se eles soubessem que Deus é real. E então, a maneira como eles o combatem é introduzindo exatamente o oposto de tudo o que aprendemos na Bíblia, certo? Então, a Bíblia diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. Bem, o que sabemos é que esses estandes que estão comandando nossa sociedade não, na verdade pode ser entre todos e qualquer um. E por que não entre um cavalo e um humano? Porque parece que é para lá que estamos indo especificamente. Você não acha interessante também que, por orgulho, eles escolheram o arco-íris? Oh, ok. Então, algo que entendemos na Bíblia como uma promessa de Deus. Após um dilúvio, eles decidiram perverter isso. Se eles não fossem tão intencionais em tentar atacar o cristianismo, você até poderia manter a crença de que Deus não existe. Mas uma vez que você começa a prestar atenção, percebe que a conspiração cristã nunca te abandona. Então, parece que algumas pessoas estão definitivamente diminuindo seu apoio ao orgulho. Talvez possamos convertê-las a apoiar coisas como família, como vida, como nascimento, como apoiar os pré-nascidos. Porque, de acordo com um relatório recente, a Planned Parenthood continua arrecadando bilhões, apesar da diminuição de clientes. O principal destaque é que a Planned Parenthood está gerando enormes lucros, inclusive, obrigado, milhões em financiamento de contribuintes. Mas com a Preborn, que somos você e eu, nós conseguimos ativamente roubar a clientela deles. Ou seja, conseguimos tirar aqueles bebês que eles estão tentando matar e oferecer-lhes a vida. A Preborn opera com um orçamento muito apertado. Eu sempre digo isso para vocês.
E o que eles fazem é realmente impactante. Eles salvam mais de 200 vidas de bebês todos os dias, sem nenhum financiamento do governo, aliás. A rede de clínicas da Preborn está situada nos cantos mais sombrios do país, e eles competem diretamente com os gigantes do aborto. Eles precisam da nossa ajuda agora mais do que nunca. Quando você doa apenas $28 para a Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma mãe grávida que está passando por uma crise. Porque quando ela ouve o batimento cardíaco do seu bebê e vê essa vida preciosa, a chance de seu bebê viver dobra, então apadrinhe a vida de um bebê precioso hoje. Sua doação dedutível de impostos irá diretamente para salvar vidas de bebês. Basta discar 250 e dizer a palavra-chave bebê. Thomas, 250 libras, querido. Ou você pode ir para Preborn Candace. thomaspreborn.com, Candace. Certo, pessoal, vamos em frente, porque eu não sei o que está acontecendo na França, mas posso dizer isso a vocês. Brigitte Macron, não sei por quanto tempo Brigitte Macron vai liderar o país atrás do marido, mas eles tiveram eleições ontem à noite, ou melhor, tiveram o primeiro turno das eleições. O sistema deles funciona de forma um pouco diferente do nosso. E acontece que o partido de Marine Le Pen parece que vai vencer. Quero dizer, eles impuseram uma derrota retumbante ao Macron. Então, só um pouco de contexto aqui. Macron convocou uma eleição antecipada após um desempenho ruim nas eleições da UE e os resultados indicaram que Macron vai ter que compartilhar as responsabilidades de governo com o grupo de extrema-direita de Marine Le Pen. Thomas, é assim que estamos chamando um grupo de extrema-direita. Então, o que realmente aconteceu, obviamente, reconhecendo que o país está tomando um rumo à direita, é que as pessoas saíram às ruas e decidiram protestar. E quem são essas pessoas? Ninguém sabe. Pessoalmente, não acho que sejam franceses, assim como não acredito que o Antifa incendiando tudo toda vez que o Trump fazia algo era um povo americano. Eu realmente acredito que quando vocês veem esses protestos e coisas sendo queimadas até o chão, deveria ser óbvio para vocês que isso está sendo apoiado pelo governo. Porque essas coisas simplesmente não parecem acontecer quando o povo está revoltado. Então, é impressionante. O governo aparece em peso se você sair da linha durante a Covid. Ah, você quebrou o toque de recolher da Covid? Sim, a polícia francesa vai estar lá fora te espancando até você se submeter. Mas se Paris está pegando fogo, agora, de repente, eles parecem recuar e deixar acontecer. Então, deixe-me mostrar algumas imagens que estão saindo de Paris neste momento. Aqui está um vídeo. E claro, como sempre, essas pessoas estão mascaradas. Eu novamente vou. Sempre acredito que essas pessoas são agentes do governo. E quando o governo perde o poder, o chamado Deep State perde qualquer poder. É uma forma deles enviarem um grupo de pessoas para fazer parecer que são os próprios cidadãos que estão revoltados com essas coisas. Quando, na verdade, não, os cidadãos votaram, e é isso que eles querem. Eles não gostam do Macron porque ele foi um verdadeiro psicopata durante a Covid. Eu realmente acredito que ele foi criado para ser um psicopata. Se você está acompanhando a história da Brigitte Macron, é uma coisa estranha. Casar com a pessoa que te estuprou estatutariamente. Eu acredito que o Macron não tem poder. Acho que é a Brigitte quem está comandando tudo. E eu também sou uma pessoa que acredita que Brigitte Macron é um homem. Na verdade, eu sei que Brigitte Macron é um homem. Qualquer pessoa racional que leia o artigo apresentado por Xavier Pussar chega exatamente à mesma conclusão, o que mostra que há algo muito sinistro acontecendo na França. E considero esses resultados extremamente promissores. Acho que o povo francês tem sido oprimido por muito tempo pela mídia, pelo governo e pelo sindicato. Entre esses dois, mentindo constantemente sobre o povo francês. Então, espero mesmo que isso represente algum tipo de ponto de virada. Certo, pessoal? Quero mostrar um vídeo que vi na internet porque achei realmente ruim. Conselho. Talvez não fosse um conselho. Deixe-me enquadrar isso de forma justa. É a tia Lori. Talvez você se lembre dela e insista. Irmã. Eu adorava esse programa quando era criança e adorava os gêmeos. E agora eles cresceram e estão casados. E tia Lori se casou e depois se divorciou. E agora se tornou muito comum, falando de coisas que são antitéticas à Bíblia, as pessoas falarem sobre seus divórcios de uma forma que parece empoderadora. Tipo, basicamente estão promovendo o divórcio de um jeito estranho. E eu não. Não quero usá-la para atacá-la pessoalmente, porque ela é apenas um sintoma de uma doença que está acontecendo em nossa sociedade.
E eu realmente sinto pena dela quando ouço esse trecho. Mas vou deixar você ouvir como ela respondeu à pergunta: como você soube que seu casamento tinha acabado? E ela foi questionada sobre isso pela Today e pela Jenna do The Today Show. Ouça só. Eu soube quando realmente comecei a focar na minha felicidade. Sim. Eu sinto que nós, mulheres, tendemos a focar na felicidade de todo mundo, garantindo que todos estejam bem. Mas, no fim das contas, trata-se de amor próprio. E quando você começa realmente a trabalhar em si mesma, a se amar, a conhecer seu valor, a reconhecer seu próprio mérito, de repente acontece um despertar. E não é fácil. É uma jornada difícil. Mas, no fim das contas, eu sinto que vale muito. Muito a pena? Ok, muita coisa acontecendo aí. Antes de tudo, mais uma vez, só tentando ser gentil aqui, alguém está fazendo uma pergunta para ela sobre o divórcio e ela precisa responder de alguma forma. Isso faz ela se sentir bem. O que também é perturbador nesse vídeo, porém, é que ele está sendo compartilhado por uma conta do Instagram chamada Divorce Empowered. Tipo, quem é a pessoa que decidiu criar uma conta no Instagram chamada Divorce Empowered? Sim, você deveria se sentir empoderado em relação ao seu divórcio. E é por isso que eles estão compartilhando o vídeo, porque esse é o ponto de vista dela, de que ela começou a cuidar de si mesma, e ela diz, no final das contas, tudo se resume ao amor próprio. Que, aliás, amor próprio é só um eufemismo para egoísmo. É egoísmo total e absoluto. É acreditar em si mesmo acima de tudo. E, meu Deus, sabe, quando eu estava no meu casamento, percebi que estava cuidando de todo mundo. E então eu precisava começar a cuidar de mim mesma. E quanto mais eu começava a cuidar de mim mesma, mais egoísta eu me tornava. Percebi que meu casamento tinha acabado. Sim, isso na verdade faz muito sentido, porque no fim das contas, isso realmente não é o que casamento ou família significam. É exatamente o oposto. É sacrificar, e digo isso da melhor forma possível. Quando você vive essa vida só pra você, isso não é felicidade. Não é. Viver pelos outros é, na verdade, o que é felicidade. Viver pela sua fé, isso sim, é a verdadeira felicidade. Quero dizer, não existe nada melhor. Então, o tempo que passo investindo nos meus filhos e investindo no meu marido, nunca penso nisso como sendo sobre mim. Separar-se deles porque você está em uma união. Vocês se unem para se tornarem um só. E no momento em que vocês deveriam ser um só e começam a se enxergar como dois, dá para entender por que as pessoas escolhem essa opção fácil do divórcio. É o pior conselho de todos. Quando alguém começa a te dizer para cuidar de si mesmo e valorizar o amor próprio, o que estão te colocando no caminho é a solidão. Porque é aí que isso termina. Quando você pensa só em si, precisa ficar sozinho. Foi o que aconteceu no casamento dela, é o que ela está compartilhando. Aliás, não digo isso para desmerecer o que ela passou. Obviamente, é preciso dois para dançar o tango. Tenho certeza de que ela passou por momentos difíceis no casamento. Não estou dizendo que o marido dela é perfeito. Tenho certeza absoluta de que o marido dela não é. Mas essa não pode ser a mensagem que está sendo passada e aplaudida quando um casamento fracassa. São jovens mulheres assistindo a isso, vendo esse trecho. E pensando, eu posso me dar mal sozinha. E sim, na verdade, você pode. Você vai se sair mal na vida quando estiver completamente sozinha. Você não vai encontrar felicidade vivendo apenas para si mesma. Simplesmente não é assim que se faz. Existem inúmeras coisas maravilhosas em estar em uma união. E uma das coisas boas de estar em uma união é que, sabe, isso torna a vida um pouco mais fácil. Quando você fala apenas das despesas. Essa foi a melhor parte de me unir ao meu marido. Eu pensei, sim, agora tenho alguém que pode me ajudar. Com despesas e finanças. E eu acho que muita gente está percebendo isso mais do que nunca hoje em dia, que você precisa de um parceiro, especialmente no clima econômico atual. Quando as pessoas enfrentam os desafios de administrar as despesas mensais, as altas taxas de juros do cartão de crédito, elas se sentem presas em um ciclo de dívidas, com saldos que parecem persistir mês após mês. E há muitas pessoas ouvindo o programa, que provavelmente estão pagando apenas o valor mínimo todo mês, o que significa que pode levar anos para se livrar das dívidas. Então, faça um favor para si mesmo. Entre em contato com a American Financing, se for seu caso. Quero que entre em contato com a American Financing. Eles são parceiro confiável para ajudar pessoas a alcançarem liberdade financeira. Se é proprietário de imóvel, eles podem acessar valor acumulado da casa e ajudar a eliminar dívidas de cartão de crédito com juros altos. Em média, os clientes deles economizam $854 por mês, o que equivale a receber um aumento anual de $10.000. O processo é simples e rápido. Você pode fechar seu empréstimo em apenas 10 dias.
E se você agir hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela do seu financiamento imobiliário. Não custa descobrir quanto você pode economizar. Essa oportunidade de retomar o controle das suas finanças é importante demais para ignorar. Então ligue para 800-795-210. Thomas 800-795-210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Thomas Americano Owens. Tudo bem, pessoal, agora é hora de ler alguns dos seus comentários. Os primeiros comentários sobre o debate não tão bom, eu acho, são como isso será lembrado entre Trump e Biden, porque, bem, Biden simplesmente não estava indo muito bem. Este usuário escreve: meu pai faleceu em janeiro passado após sofrer de demência. A boca aberta, o olhar perdido, o andar lento, tudo isso era exatamente o que meu pai fazia perto do fim da vida dele. É uma maneira muito triste de terminar a vida. Jill Biden deveria se envergonhar por expô-lo publicamente dessa forma. Não faça isso. Não se esqueça de tirar um tempo para refletir sobre Jill Biden, porque ela é um monstro. Ela é um tipo raro de monstro. É muito raro ver uma mulher tão obcecada pelo poder, a ponto de permitir que o marido sofra de demência e ainda se aproveite disso. Porque ela pensa, bem, enquanto eu for a primeira-dama, enquanto eu estiver embarcando no Air Force One, não me importo. E ela se importa mais com o legado do que com ele. Verdadeiramente perturbada mentalmente. Ela pode ser a pessoa mais doente da família Biden. E isso é uma afirmação forte, porque também temos o Hunter Biden. Mas eu nem acho que o Hunter Biden seria capaz de ver o pai sofrer todos os dias, segurar sua mão e fingir que está tudo bem. Isso exige algo a mais. Thomas é como se ela fosse uma sociopata completa. Então você está absolutamente certo. Reni escreve: eu realmente acredito que o debate fazia parte de um plano maior que ninguém parece enxergar. Sim, eu acredito nisso. Eu já compartilhei meus pensamentos de que parece bastante óbvio que eles já meio que apertaram o botão. E por eles, quero dizer a CIA, o Estado Profundo, perceberam que ele não pode fazer mais 4 anos. Ele literalmente não consegue fazer mais 4 anos. A demência dele progrediu tanto só nesses primeiros 4 anos. Eles não conseguem mais esconder isso. Quero dizer, não dá para continuar inventando desculpas para o fato de ele nunca estar presente, de estar caindo, de ficar com a boca aberta, de não conseguir formar uma frase. Então eles simplesmente vão ter que substituí-lo por outra pessoa. E eu tenho medo de quem será essa pessoa. Ross escreve: a moral de um gato de rua. Thomas, a propósito, o que Biden murmurou para Donald Trump. Isso deveria ser um insulto? A América suspirou coletivamente e desejou que a moral de um gato de rua fosse o mesmo de um país. Sim, esse insulto, que obviamente parecia planejado, é muito óbvio para mim que pelo menos ele recebeu as perguntas com antecedência. Simplesmente não aterrissou nada, porque, mesmo quando ele estava tentando aterrissar, as coisas... ele não conseguia falar. Estávamos lidando com alguém que literalmente não conseguia falar. Era assim que ele soava. Então simplesmente não teve efeito algum. Recebemos alguns comentários, vou ler apenas um deles, referente à esposa de Thomas Massey. Dediquei minha missa ao Thomas Massey no domingo e só espero que todos estejam mantendo ele e sua família em seus pensamentos e orações, sinceramente em suas orações, não apenas aquelas sem sentido na internet. Vou manter você em minhas orações, mas realmente tirando um tempo para orar por eles, porque ele perdeu a esposa e não houve detalhes. Mas só de saber que era o amor de infância dele, isso me destruiu completamente. E essa pessoa sentiu o mesmo. Ela escreve: meu coração está com a família de Thomas Massey. Também sou do Kentucky e perdemos minha mãe, que também se chamava Rhonda, no dia 7 de junho, após uma batalha de 17 anos contra o câncer de mama. Ela era uma mãe dedicada. Sou a mulher mais forte que já conheci. Ela se manteve firme em suas crenças, não importa o que acontecesse. E eu acredito plenamente que ela teria amado você. Ela já tinha escutado. Muito obrigado. E mais uma vez, espero que todos estejam pensando na família Massey e fazendo orações significativas em sua direção, enviando orações significativas em sua direção. Temos essa pessoa que está escrevendo sobre o Hallow, falando sobre orações. Olá, Candace. Quero agradecer por compartilhar Hallow com seus ouvintes. Fui criado como católico, frequentando a escola dominical por 13 anos, mas me senti perdido na vida adulta, com 35 anos de idade, sobre como me aproximar do Senhor e como ler a Bíblia. Eu baixei o aplicativo Hallow há uma semana, sentindo uma inexplicável urgência depois de ouvir você falar sobre ele. Comecei a série A Bíblia em 1 ano naquele dia e, uau, isso despertou minha espiritualidade e reacendeu um fogo em mim.
pela palavra de Deus, tenho orado todas as manhãs e noites e me pego pensando na palavra de Deus ao longo do meu dia. Agora, obrigada a fazer o que faz falar sobre a crise do cristianismo. Hey, amo você, Candace. Esses são os melhores comentários que recebo. Recebo muitas pessoas me marcando dizendo que se sentiram compelidas a ir à igreja depois de ouvirem este programa. E isso me faz sentir... Muito bem, preciso dizer isso. E eu sei que não é algo que eu esteja fazendo. Sinto Deus agindo dentro de cada um. É realmente o Espírito Santo. Quero dizer, você vê o Russell Brand, tantas pessoas que estão falando sobre fé pela primeira vez. E eu acho que é porque todos estão percebendo que a igreja satânica da ciência, tudo o que ela trouxe para a nossa sociedade tem sido demoníaco. Estamos lutando contra demônios de verdade. Eu literalmente não consigo repetir isso o suficiente. Por fim, quero compartilhar com vocês um dos muitos comentários sobre Terra plana que recebi desde que fiz a live outro dia. E novamente não estou aderindo à teoria da Terra plana de forma alguma. Eu só decidi ler um artigo sobre isso, porque por que não? Essa pessoa escreveu: Oi, Candace, ouvi você mencionar a Terra plana na sua live hoje e precisei entrar em contato. Por favor, estou implorando para que você continue explorando o buraco do coelho da Terra plana, porque é verdade. A NASA mentiu para nós sobre o formato do nosso mundo. Simples assim. Acredito que o principal motivo seja nos separar de Deus, porque ninguém conseguiria negá-lo se as pessoas soubessem disso. Na verdade, vivemos em um lugar que exige a existência de um Criador. Uma vez que você começa a pesquisar, verá que todas as evidências apontam para a Terra ser plana. Os maiores indícios, na minha opinião, são o fato de conseguirmos ver objetos à distância, que deveriam estar escondidos atrás de centenas de metros pela curvatura da Terra. O fato de que toda a tecnologia moderna assume que a Terra é um plano topográfico plano para funcionar, aviões, GPS e as filmagens verdadeiramente hilárias. Uma total falta de provas de que realmente fomos à Lua. Procure youtubers que já fizeram pesquisas para obter mais informações. E ele sugere a alguns youtubers... Obrigado. Aqui está o que eu vou te dizer. Eu definitivamente acredito que o pouso na Lua foi forjado. Não consegui voltar atrás depois de ler Chaos e algo chamado A Funny Thing Happened on the Way to the Moon. Simplesmente eu não sei. Sempre me pareceu algo meio de desenho animado. Mas aí, quando você percebe o que o governo estava fazendo nos anos 60 e como eles estavam focados em criar uma psicose coletiva por meio de grandes eventos, como observar como as pessoas reagiriam a um trauma como os assassinatos de Macron, ou até mesmo algo que acho que você não diria que é um trauma, mas isso deixa uma grande impressão em você. Como, por exemplo, ir à Lua, todo mundo reunido, assistindo pela televisão. Como eu digo, Caos é leitura obrigatória para toda pessoa que ouve este podcast. Você absolutamente precisa ler esse livro, porque é necessário compreender o quão sinistro, quão maligno e quão satânico um governo pode ser. Você precisa aceitar essa realidade. E não se preocupe, isso não te deixa triste, isso não te deixa pessimista, porque eu sou otimista. Eu sou cristão. Eu sei que Cristo é rei. Eu sei que no final nós vencemos. Vejo vocês amanhã.